Olá pessoal, vamos então aqui para mais uma aula aqui do nosso curso. Então hoje a gente vai falar aqui de propriedade de substância pura, tá? Na aula de revisão de termodinâmica, a gente já falou um pouco lá de substâncias puras, né? Tá? A gente deu uma abordagem geral sobre substância pura. Então na aula de hoje a ideia é aprofundar um pouquinho só esse assunto para tratar ele para o nosso caso aqui da refrigeração, tá ok? Tá? Então, lá na aula que vocês assistiram sobre a revisão de termodinâmica, a gente falou aí sobre o diagrama de fases, né? E aí, né, quando a gente tratou do diagrama de fases, te mostrou então que, conforme eu vou construindo, né, diagramas de fases para cada pressão, né, é, a junção desses pontos aqui, dos pontos de líquido saturado mais a junção dos pontos para as pressões aqui, né, para o vapor saturado, eles formam aqui não um domo de saturação, tá? Como nesse caso aqui, né? Então isso aqui, né, isso aqui é um domo de saturação, né? Onde então, de um lado eu tenho aqui, né, a linha aqui de líquido saturado, do outro lado aqui, né, para minha direita, a linha de vapor saturado, o encontro dos dois ali é o ponto crítico, né? Então, o que é o ponto crítico? É aquela posição no qual, né, o fluido ele muda instantaneamente de líquido para vapor, né? Qualquer posição abaixo do ponto crítico, a gente tem, né, uma linha de saturação, né? Ou seja, a gente vai ter uma região onde eu tenho uma mistura líquido-vapor, né? Quanto menor for a pressão, né, isso a gente viu aqui, ó, maior vai ser, né, essa linha de saturação, onde tem uma mistura líquido-vapor. Então, portanto, aqui, né, a gente calculava o título, né, que é a quantidade de vapor presente aí na mistura, né, tá, na mistura líquido-vapor. Tá? Então, aí a gente definiu que tudo que está à esquerda da linha de líquido saturado, a gente chama de líquido comprimido, na refrigeração a gente chama isso de líquido subresfriado, tá? Que é a mesma coisa, tá ok? Tudo que está dentro do domo de saturação entre o líquido saturado e o vapor saturado é uma mistura saturada, uma mistura líquido-vapor. Depois, esta linha aqui, à minha direita, é a linha de vapor saturado e tudo que está à direita da linha de vapor saturado é o vapor superaquecido. Ok? Então, nós fizemos essa aula de revisão, a gente tratou desse assunto, a gente viu que eu posso ter isso tanto né, como um diagrama ou como né, uma tabela, ok? Né, então, a gente tem também tabelas, as tabelas nada mais são do que né, o que a gente está vendo aqui graficamente, de forma numérica, para a gente ter maior precisão nos números. Legal. Então, o que a gente não mostrou lá naquela aula de revisão que a gente vai ver hoje aqui, né, é como é que se porta aqui, então, num diagrama de fases para um fluido refrigerante. Então, normalmente, na refrigeração, a gente utiliza diagramas que são de pressão por entalpia, ou entalpia por entropia, tá ok? São essas, normalmente, aí, né, os diagramas, né, o famoso aí, diagrama de Moulier, né? Então, aqui né, a gente tem um exemplo né, de um diagrama de fases para um fluido refrigerante, no caso aqui do 410A. A gente ainda não falou de refrigerantes, a gente vai ter uma aula para falar sobre fluidos refrigerantes, mas esse é um fluido refrigerante bastante comum, né, então 410A, e tudo que a gente, todas as propriedades né, é, dos, importantes, vamos dizer assim, todas as propriedades importantes estão né, dentro aqui desse diagrama, ok? Então ele poderia ser, por exemplo, um diagrama de temperatura por entropia, temperatura por entalpia, poderia ser temperatura por volume específico, mas na refrigeração, normalmente, ele é pressão por entalpia. E aí aqui dentro a gente tem todas as outras informações. Aí, quais são as informações? Bom, as informações são as informações importantes para o refrigerante, que são as propriedades de substância pura. Aqui, né, o que vale lembrar é o seguinte, nem todo fluido refrigerante é uma substância pura.
né? Lembrando, né, o que é uma substância pura? Bom, para ser uma substância pura, ele tem que, independente da fase que ele está, ele tem que manter as características, né, a composição química, ok? Então, não importa se ele é água em estado líquido, sólido ou vapor, ele continua sendo água. Então, um fluido refrigerante, para ser uma substância pura, ele tem que continuar sendo o mesmo fluido refrigerante, né, com as mesmas características, independente de se ele é líquido ou se ele é vapor. E outra característica é que durante a mudança de fase ele não muda a temperatura, ok? Então, nem todo fluido refrigerante é uma substância pura, tá ok? Mas todos eles, ou a grande maioria deles, se comporta como uma substância pura, ok? Então isso tem que ficar claro aí, né, que nem todo fluido refrigerante é exatamente uma substância pura. Legal, então vamos lá. Então quais são, né, o que eu consigo tirar daqui de dentro? Então vamos ver lá, então, a gente consegue tirar as propriedades, né? Quais são as propriedades que eu consigo tirar então de um diagrama como esse? Primeira propriedade, então a pressão, né? Então, como eu disse, é um diagrama pressão por entalpia, né? Então a pressão, né, você encontra ela aqui, né? Normalmente a gente tem em duas unidades aí, né? No caso aqui só está em megapascal, mas você vai encontrar alguns diagramas que você tem lá, por exemplo, numa unidade do sistema internacional e outra do sistema britânico, né? Tá? Mas enfim, nesse caso aqui a gente tem só, né, no sistema internacional. Então são essas linhas horizontais aqui, tá vendo? Então você tem 0,1 megapascal, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, né? Então todas as linhas horizontais que estão mostrando aqui, ó, são linhas de pressão, tá? Que a gente chama de isobáricas, né? Ok, qual é o outro? O outro é a temperatura. Então aqui, ó, a temperatura, ela é esta linha aqui, ó. Se você pegar aqui tem menos 40 aqui, ó, ele desce até a linha de líquido saturado. Depois ele é uma horizontal, por quê? Porque durante a mudança de fase a temperatura não varia, ok? Depois aqui na região de vapor superaquecido ele desce aqui, ó, tá? Então é essa linha aqui. Então no caso aqui, nosso exemplo, a gente pegou aqui um menos 20 graus, né? Então olha lá, menos 20, essa linha aqui, então ela representa, né, a condição da temperatura. Então, por exemplo, se eu estiver aqui a 2 megapascal e menos 20 graus Celsius, eu estou na região aqui de líquido comprimido ou subresfriado, né? Tá? Quando eu chego nessa posição aqui, ou seja, aproximadamente 0,4 megapascal e menos 20 graus Celsius, eu estou aqui na condição de líquido saturado, nessa posição aqui. E aí, se eu continuar acrescentando calor, né, por exemplo, se eu continuar acrescentando calor, ele vai vaporizando, né, só que sem mudar a temperatura, por isso que aqui é uma linha horizontal, tá? Nessa posição aqui, ó, ele é vapor saturado, e daqui para cá, ó, é vapor superaquecido, ok? Tudo para cá aqui, ó, é vapor superaquecido. Então, por exemplo, a 0,1 megapascal menos 20 graus Celsius, é um vapor superaquecido, ok? Legal. O que mais que a gente tem aí? Então, a gente tem a entalpia, né? Entalpia, X, né? Então são essas linhas verticais aqui. Então, você tem lá, por exemplo, 200 aqui, ó, 200 kJ por quilograma, está no sistema internacional, né? Isso aqui a gente chama de entalpia específica, né? Porque está por unidade de massa, né? Então é essa linha aqui, ó, 200 aqui, ó, tá? Então aqui, no caso, a gente pegou como 300, né, como um exemplo, então, né, é essa linha aqui. Então essas linhas verticais aí são as linhas de entalpia, ok? A outra é a entropia, tá bastante importante para a gente, né? Então a entropia são estas linhas aqui, essas que tem em vermelho aqui, né? Essa que tem em vermelho e essas que estão ao lado, né, as paralelas. Então, ó, aqui eu tenho 2,30, o que? Kilojoule por quilograma Kelvin, né? Então, esta linha aqui, ó, que é um traço ponto aqui, né, é uma linha isoentrópica, ou seja, tudo aqui, ó, é a mesma entropia.
Tá? Então ela vai caminhando, né? E ela vai aumentando aqui, né? Então, desculpa, vai diminuindo, né? 2.30, 2.10, 2, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 e vai embora aqui ó, até ó, 0,5 kJ por quilograma Kelvin. Ok? A próxima é a massa específica, então aqui no caso, né, do fluido refrigerante, a gente está aqui com massa específica. Alguns outros diagramas vai ter o volume específico, que é o inverso da massa específica. O volume específico é, né, 1 sobre a massa específica. No caso desse diagrama aqui, o que a gente tem é a massa específica, quilograma por metro cúbico. Então ele é essa linha tracejada aqui, tá? Essas linhas tracejadas. Então aqui a gente pegou como exemplo aqui o 100, né? Então é 100 kg por metro cúbico, se você olhar um pouquinho mais para cima tem um 150, um 200, 300, 400, 500, 600, 700 e vai aí, ó. A gente tá aqui 1.400, tá vendo? Até 1.400 aqui aparece para esse fluido refrigerante. Tá? Então essas são linhas aqui, então sobre toda essa linha aqui, ó, tudo isso aqui tem a mesma massa específica. Tá? Então, por exemplo, eu posso estar aqui a 50 graus Celsius com uma massa específica de 100 kg por metro cúbico, né? Para uma condição aí de entalpia aproximadamente aqui, né? Uns 430 kJ por quilograma. Mas eu posso estar com a mesma massa específica de 100 kg por metro cúbico, por exemplo, aqui numa temperatura de, cadê aqui? Vamos ver aqui, 70, aqui, ó, 70 graus. Aqui, né? Essa aqui, ó, 70 graus está aqui, né? Tá? E aí, né, uma outra condição de propriedades, né? Então, outra entropia, por exemplo, né? Outra pressão, mas mesma massa específica, ok? Então, essas daqui são, né, as propriedades que a gente vai ter, né? Ainda tem o título, né? O título não é uma propriedade, tá? O título só está te indicando qual que é a quantidade que você tem de vapor na mistura saturada, mistura líquido-vapor, né? Então, olha lá. No caso aqui, a gente, né, traçou sobre o título de 40%, né? 0,4, 40%. O que significa isso daqui? Significa, então, que para uma determinada pressão, por exemplo, aqui, ó, pegando aqui 0,1 megapascal, para 0,1 megapascal e aqui uma entalpia de aproximadamente aí 240 kJ por quilograma, nessa condição de pressão e entalpia, o título é 0,4, ou seja, eu tenho 40% de vapor, né, na massa total, ok? Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui uma pressão de 1 megapascal aqui em cima. Então, ó, a 1 megapascal e 300 kJ por quilograma, eu também tenho 40% de vapor na mistura, ok? Por quê? Porque o título é o mesmo, tá vendo? Tá? Então, esse daí é a linha de título. Então, a gente começa aqui, né, no líquido saturado, título é igual a zero, né? E aí ele vai aumentando. Então, 10% de vapor, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 100, ou seja, até título igual a 1. Lembrando, a gente só calcula título dentro do domo, né, entre 0 e 1. Não existe título para vapor superaquecido e não existe título para líquido comprimido, né, ou líquido subresfriado, tá bom? Então isso é importante, né? Não vai calcular o título de 1,3, não existe, né? O título vai dar entre 0 e 1, tá? Legal. Bom, mas da mesma forma, né, a gente pode ter, né, que usar uma tabela termodinâmica, né? Nem sempre
a gente tem, né, o diagrama. Às vezes o que a gente tem são as tabelas. Então a gente tem que saber se virar com a tabela, né? Tá? E a tabela nada mais, nada menos, como eu já disse, né, que um retrato, né, do diagrama, né? Então o diagrama, na verdade, ele é feito através da tabela, só que na tabela a gente tem os valores mais apurados, né, o valor mais preciso, né? É muito mais fácil pegar o valor pela tabela, o valor preciso, do que pelo diagrama, né? O diagrama te dá uma boa aproximação do valor, né? Vai depender aí, se você tiver sorte de pegar uma posição que já tem um traçado, é mais fácil de você conseguir dizer qual que é o valor. Senão você tem um valor aproximado ali, né? Tá? Então, o que que ela faz? Ela tem, né, ela é um retrato do diagrama. Por exemplo, aqui, né, ó, é uma tabela de saturação para o 410, né? Então, se você observar aqui, ó, você vai ter, vou pegar aqui, entalpia, né, ó, entalpia de líquido saturado e entalpia de vapor saturado. Então, esta linha aqui está dizendo para você estas posições aqui, ó, né, entalpia, dependendo de condição de pressão e temperatura, né, temperatura e pressão, no caso aqui, né. Aqui, ó, entropia de líquido saturado e vapor saturado. Então, é a mesma coisa, ele está te dizendo o valor da entropia de líquido para essa linha aqui, ó, sua esquerda, e para vapor, que é essa sua linha aqui da direita, tá? Aqui no meio, né, desses aqui, você tem aqui uma evaporação. O que que é essa evaporação? É a diferença, tá? É a diferença entre o valor de vapor saturado e líquido saturado, tá? Então aqui esse SLV é a diferença entre a entropia de vapor saturado e líquido saturado. Então, por exemplo, aqui nessa condição de menos 60 graus Celsius, cuja pressão de saturação é 63,96 kPa, a entropia de vapor saturado é 1,9646 kJ por quilograma Kelvin. E a entropia de líquido saturado está aqui, né, 0,6509 kJ por quilograma Kelvin. Se eu fizer aqui este valor do vapor saturado menos este valor do líquido saturado, vai dar 1,3137 kJ por quilograma Kelvin. Então é isso que é, né, essa evaporação. Aqui a gente tem energia interna, apesar de eu não ter mostrado energia interna no diagrama que, eu, que eu apresentei nesse diagrama, ele não tem aqui energia interna, mas a gente tem a tabela, né? Tá? Normalmente não aparece aqui porque a gente usa pouco energia interna nos nossos cálculos, né? A gente precisa mais de entalpia e entropia, né? Tá? De volume específico ou massa específica. No caso aqui, a tabela está dando um volume específico. Se você fizer 1 dividido por esse número aqui, vai dar, né, os números que você tem aqui, ó, de massa específica. Tá? Então aqui, essa tabela está mostrando essas posições com mais detalhe. E, por exemplo, a gente tem tabela para vapor superaquecido. O que ele está te indicando? Tudo que está aqui, né? Então são posições, né, aqui dentro da região de vapor superaquecido, ok? Beleza, mas então a gente tem tabelas para líquido saturado, né, para vapor saturado, para vapor superaquecido, como no exemplo aqui, mas e essa região central? Né? Essa região central aí, que é dentro do domo de saturação, não vai ter tabela para isso. Né? Por quê? Porque quantos números eu vou ter aqui entre 0 e 1? Tem infinitos números, né? Eu posso ter lá 0,1%. 0,1% já é um título, porque já tem uma quantidade de vapor. Né? Então eu posso ter infinitos valores aí para cada título, né, para cada porcentagem que eu vou ter aí de vapor, eu tenho uma entalpia dessa mistura, uma entropia dessa mistura, uma energia interna dessa mistura e um volume específico ou massa específica dessa mistura. Então fica inviável construir uma tabela tão grande assim, né? Tá? Mas e aí? Se eu não tenho tabela e se eu não tenho, se eu não tenho isso tabelado e não tenho um diagrama onde eu possa cruzar duas informações e pegar qualquer coisa aqui dentro, como é que eu vou fazer isso? Bom, então para isso a gente vai usar uma equação, tá ok? Tá? Então essa equação
é uma equação geral que independe do tipo de propriedade que você está procurando, tá? Então, como é que vai funcionar? Dessa forma que eu estou colocando aqui, olha lá. Dado uma propriedade qualquer, eu estou chamando de N, podemos calcular o valor dessa propriedade na região de mistura como? Então, vamos supor uma propriedade qualquer N que eu quero, então, né? Ter ela dentro da região do domo de saturação. Então, aqui, ó, da minha região de saturação. Essa posição aqui, eu sei que título aqui é igual a zero, e essa posição aqui eu sei que o título é igual a 1. Ok? Bom, vamos lá então. Então, como é que funciona? Eu quero uma propriedade qualquer, uma propriedade N qualquer, seja entalpia, energia interna, entropia, seja lá qual for. Tá? Vamos supor que ela está nessa posição aqui. Tá? O meu N está nessa posição aqui. Ok. Então vamos lá. Então, como é que eu vou calcular isso? Então, a minha propriedade ela vai ser igual ao quê? Olha lá, o que eu quero saber, ele está dentro da região de saturação. Então, no mínimo, né, o menor valor que o N pode ter é igual ao valor de líquido saturado, certo? Porque ele começa aqui do título igual a zero e vai até 1. Então, no mínimo, esse valor N aqui, ele pode ser igual a essa propriedade na condição de líquido saturado. Então, N é igual à propriedade em líquido saturado, mais o quê? Bom, ele pode, então, ser no mínimo isso, desculpa, no mínimo líquido saturado, e no máximo ele vai ser o quê? Vapor saturado, porque o título é igual a 1. Lembra, a gente está verificando alguma coisa que está dentro desse intervalo. Se ele for vapor saturado, e no mínimo ele sai de líquido saturado, né, então ele vai chegar no máximo até vapor saturado, então no máximo ele vai andar a distância entre o líquido saturado e o vapor saturado, ok? Então se ele for, por exemplo, o vapor saturado, ele vai ser o líquido saturado mais essa distância. E quem é essa distância? Ué, essa distância nada mais é do que a propriedade em vapor saturado menos a propriedade em líquido saturado, certo? Que é a distância que eu tenho aqui. Então vamos supor, por exemplo, que o valor de N da propriedade que eu estou procurando fosse igual ao vapor saturado, o que, que ele vai ser? Ele vai ser a propriedade dele de líquido saturado mais a diferença entre o vapor saturado e o líquido saturado, certo? Se eu pegar líquido saturado mais essa distância aqui, ó, essa distância, ele vai dar o vapor saturado. Beleza, tá ótimo. Mas e se ele não for vapor saturado? Se ele estiver no meio do caminho? Bom, se ele está no meio do caminho, então ele é uma proporção dessa distância, né? Então, por exemplo, no caso aqui, ó, no N, na posição que eu coloquei aqui, ó, ele é uma proporção dessa distância percorrida, né, dessa distância percorrida. E quem que dá a proporção para a gente? O título, né? Tá? Então, o título está dizendo para a gente onde que a gente se encontra dentro dessa linha aí de saturação. Então, se eu fizer essa diferença vezes o título, eu estou dizendo o seguinte, bom, o valor, né, o valor da propriedade que eu estou procurando, então ela vai ser o valor dela em líquido saturado, ok? Mais quanto que ele caminhou. Ele caminhou esse pedacinho aqui, ó. Tá? E como é que eu sei qual que é o valor desse pedacinho? Bom, é só pegar essa diferença toda e multiplicar pela proporção dessa diferença que eu caminhei. Eu caminhei até essa posição aqui. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Tá? Então, como regra geral, né? Como regra geral, então a propriedade qualquer que eu estou procurando vai ser igual a essa propriedade de líquido saturado mais o título vezes a diferença dessa propriedade na condição de vapor saturado menos líquido saturado. Ok? Tá?
Como a gente chama aí essa diferença de vapor saturado menos líquido saturado de NLV, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Deixa eu voltar mais uma aqui, ó. Opa, aqui mesmo, né? Olha lá. Evaporação, tá vendo? Evaporação, né? Se você observar aqui, ele está lá, ó. Energia interna, né? Então, essa região ULV. O que é esse ULV? É a diferença entre a energia interna de vapor saturado e líquido saturado. Tá ok? Tá? Então, é, essa diferença, né? Essa diferença aqui, ó, eu escrevo ela dessa forma, tá? Que é a mesma coisa, né? Que o original ali, né? Então, aí está dizendo que a propriedade que eu quero da mistura é igual a essa propriedade na condição de líquido saturado mais o título vezes a diferença dessa propriedade em vapor saturado menos líquido saturado, ok? Então, sendo assim, não, se eu tiver que calcular a entalpia da mistura vai ser igual a entalpia de líquido saturado mais o título da mistura, né, vezes a diferença entre a entalpia de vapor e líquido saturado. Se eu quiser o volume específico, vou para o volume específico da mistura, ou seja, dentro da região de saturação, né, tá? Então vai ser o volume específico de líquido saturado mais o título vezes a diferença entre o volume específico de vapor e líquido saturado. Para a energia interna, a energia interna da mistura vai ser a energia interna de líquido saturado mais o título vezes a diferença entre a energia interna de vapor e líquido saturado. Para a entropia da mistura vai ser a entropia de líquido saturado mais o título vezes a diferença da entropia entre vapor e líquido saturado, né? Aqui eu coloquei uma observação, né, da questão da entropia, né? O que é entropia? Então, entropia é uma tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, né? E o conceito dela é bastante complexo, né? Mas de forma geral, né, é isso aqui, ó. Entropia é uma grandeza física que mede o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema físico. Então, ele é um conceito termodinâmico que está relacionado com a irreversibilidade dos estados de um sistema. O que ele quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, eu estou comprimindo um gás, é, é, então se eu sair de um estado original, lá na situação original de pressão e temperatura, comprimo o gás, quando eu volto com o pistão para o estado inicial, o gás não volta mais na condição inicial. Por quê? Porque houve uma irreversibilidade, né? Você teve uma desordem, um grau de desordem, ou seja, as moléculas se agitaram, houve um aquecimento e aí uma parte disso se perdeu, né, para o meio, e você não consegue colocar isso de volta para dentro do cilindro. Então você não consegue voltar no estado inicial. Tá? É basicamente isso daí que é entropia. Né? Então a entropia é uma medida da quantidade de energia indisponível em um sistema físico termicamente isolado. Quanto maior a variação da entropia de um sistema, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. Então isso aqui vai explicar para a gente aí, né, as ineficiências dos equipamentos. Tá? Então, a gente mostrou agora aí que a gente tem uma linha de entropia constante, né? Então, por exemplo, a gente vai falar ainda de ciclo de refrigeração, e vocês vão perceber que, inicialmente, a gente vai falar que o compressor é isoentrópico. Então, o que é um isoentrópico? Vamos imaginar que eu tenho um compressor que ele está comprimindo um fluido refrigerante, não um gás ali, mas ele está numa velocidade bem pequena, tá? Então, uma velocidade bem pequenininha, de forma que ele vai, né, comprimindo esse gás, mas como a velocidade de compressão é tão pequena, as moléculas do gás elas não vão se agitar mais do que a agitação normal que ela tem. Então, ela não está se aquecendo. Então, não está aumentando o grau de desordem, ok? Então, dessa forma, eu consigo manter a entropia de entrada igual à entropia de saída, né? Isso aí a gente chama aí de processo quase estático, né?
tá? Então aí nessa condição a gente chama isso daí, né? A gente consegue então modelar, né, um equipamento como um compressor como isoentrópico. Lógico que isso, né, é uma idealização, mas isso serve para a gente conseguir tirar bastante resultado, para entender, por exemplo, se um projeto vai valer a pena ou não, né? Porque a gente vai conseguir saber quanto é o máximo que eu poderia ter, né, daquele equipamento. E aí, óbvio, se o máximo que eu vou conseguir tirar já não é bom, né, quando eu colocar então a situação real, vai ser pior ainda, né? Ok? Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Usando o diagrama, né? Tá? Para pegar as propriedades, né? Então, qual que é a ideia aqui? Dado, né, ó, esse diagrama aqui para o refrigerante 410A, eu quero saber aqui, para uma temperatura de menos 30 graus e uma pressão de 1 megapascal, né, primeiro, qual que é a condição do fluido e quais são as propriedades daquele ponto, né? Então, olha lá. Aqui, né, está o ponto, então 1 megapascal está aqui, menos 30 graus Celsius está aqui, então está nessa posição. Essa posição aqui está à esquerda da linha de líquido saturado, portanto, né, a condição do meu fluido refrigerante é como líquido subresfriado. Tá? Então aqui eu tenho 100% líquido, né, não tenho nada de vapor aí dentro. Legal, agora quais são as propriedades? Então vamos lá. Primeiro, a entalpia. Então, como é que eu peguei a entalpia? Então, essa é a posição. Se eu descer verticalmente aqui, ó, chego na posição aqui, ó, 150 está um pouquinho para cá, onde estou aqui passando o mouse, né? Então, um pouquinho para a minha direita, vai aumentando. Essa posição, então, é em 157 kJ por quilograma. Tem que fazer uma pequena interpolaçãozinha aí para chegar nesse valor, né? Beleza. Outra, entropia. Então, olha lá. A linha de entropia, né, que eu estou marcando aqui com esse azul, então você tem essa primeira posição aqui, ó, aqui é 0,90 e esse outro aqui ó, é 0,80. Então o nosso ponto está entre o 0,80 e o 0,90. Então se eu pegar essa distância aqui, fizer uma regrinha de 3 aqui, né, pegar uma régua, medir isso daqui, né, e fizer uma regrinha de 3, eu vou chegar aí em 0,83 kJ por quilograma Kelvin. Outra posição aqui, ó, a massa específica. Então, ó, a massa específica, a posição nossa é essa daqui. Eu tenho uma linha de massa específica, que é essa daqui, ó, 1.200. E tem uma outra que está aqui, ó, que é 1.300. Então, se eu pegar essa distância aqui, e o ponto que eu quero é esse, se eu fizer uma regrinha de 3 aqui, né? Então, essa distância toda aqui vai ser igual a 1.300 menos 1.200, certo? Essa distância aqui é igual a x, faço uma regra de 3, acho esse ponto aqui, então está dando aí aproximadamente 1.280 kg por metro cúbico. Se eu quiser saber o volume específico, é só fazer o quê? 1 dividido por 1.280. Beleza? Bom, o próximo aí, né? Então aqui, né, a gente conseguiu pegar as posições, né? Legal. O próximo aqui eu vou resolver usando, né, uma tabela. Tá? Então, de novo aqui, ó, agora, para o mesmo fluido refrigerante, né, uma temperatura de menos 30 graus Celsius, e o título igual a 0,6, qual que é a entalpia e a entropia? Eu quero saber só esses dois, né? Se eu souber esses dois, eu posso calcular qualquer outra propriedade também, porque o cálculo é o mesmo, né? Então, vamos lá. Então, a menos 30 graus, né? Menos 30 graus está aqui, ó, né? Nessa condição aqui, a menos 30 graus Celsius, a pressão de saturação, dentro da região de saturação, é 269,35 kPa. Tá? Então está aqui a pressão, né? Essa aqui é a minha linha, então, e eu quero saber entalpia e entropia da mistura. Então, a entalpia está aqui, né? Aqui eu tenho, né, entalpia de líquido saturado, entalpia de vapor saturado e diferença entre entalpia de vapor e líquido saturado. E a entropia está aqui, ó. Aqui é entropia de líquido saturado, aqui é entropia de vapor saturado.
e aqui a diferença entre entropia de vapor saturado e líquido saturado. Então vamos lá. Então olha lá, a entalpia da mistura, né, ó, vai ser a entalpia de líquido saturado, 156,24, mais o título 0,6, vezes a diferença entre a entalpia de vapor e líquido saturado. Está aqui, ó, 253,56. Fazendo a conta aqui, a gente chega em 308,38 kJ por quilograma. Essa daí é a posição, né? Nessa posição, essa é a entalpia da mistura para essa condição dada. E a entropia? Olha lá. Então vai ser a entropia de líquido saturado, está aqui, 0,8321, mais o título, 60%, está aqui, vezes a diferença entre a entropia de vapor e líquido saturado, que está aqui, ó, é 1,0429. Então, fazendo a conta aí, 1,4578 kJ por quilograma Kelvin. Okay? Se eu comparar esses valores no diagrama, olha lá, esses aqui são os valores da entalpia e da entropia. Então vamos lá. Menos 30 com 60, tá aqui, ó. Tá? Aqui é a linha de menos 30. Né? Você vem aqui, ó, menos 30. E 60 está aqui. Ó. Então, esse é o ponto. Né? A intersecção está aqui. Se eu descer horizontalmente, verticalmente aqui, não, eu tenho a entalpia lá. 308 está aqui. Aqui é 300, não. 310 está um pouquinho para frente, aí aqui é 308. A diferença é que, calculando, eu tenho um valor mais exato, né? 308,38. Aqui, olhando aqui no diagrama, é improvável que você chegue nesse número, né? Ok? E aí, desculpa, aqui teve um erro, tá? Aqui, só deixa eu corrigir aqui, ó. E entropia é S, né? Tá? Ficou H aqui, mas é S, tá? Ok, né? Deve estar só um minutinho aqui, que agora que eu vi isso aqui também está errado, né? Que é entropia, né? Só para não causar erro, né? Ok, então vamos voltar aqui. Então, olha lá. Então, ponto, a entalpia e a entropia, olha lá. Tá aqui, ó. Você observar aqui, ó, aqui é 1,50, opa, aqui é 1,50, né? Então essa aqui é uma linha aqui, ó, 1,50. Aqui é 1,40, ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 1,40. Então a gente está entre essas duas posições, entre 1,40 e 1,50. Então fazendo aqui, né, ó, uma regrinha de 3 aqui pelas distâncias, né? Você vai achar aí 1,5, né, se você fosse 1,45, né, se você for pegar ali, né, no dedo, ali, mas calculando dá 1,4578, que é mais preciso, né, tá? Então, dessa forma você viu aí as duas formas possíveis, né, as duas condições possíveis que você tem de pegar as propriedades, ou através de um diagrama, ou através de uma tabela, tá? Então, sugiro que você faça alguns exercícios, né? Eu vou colocar para vocês aí alguns exercícios para vocês, né, praticarem, né? Isso é importante, por quê? Para você depois, né, conseguir pegar, né, as condições num ciclo de refrigeração. Então, para eu saber o tamanho do compressor, o tamanho do evaporador, do condensador, né, dispositivo de expansão, esses equipamentos básicos do ciclo de refrigeração, eu preciso conhecer um diagrama, né? Eu preciso conhecer as propriedades do fluido refrigerante para poder entender o que está acontecendo, né? E tirar a conclusão, tá bom? Então, é isso aqui por enquanto, tá? E até a nossa próxima aula.